Vamos falar um pouco a respeito da brincadeira e da importância da brincadeira e do brinquedo na vida de uma criança e no seu desenvolvimento psicomotor. Há um movimento social muito comum de se considerar o brinquedo e a brincadeira como algo paralelo e desnecessário à criança. Então, muitos adultos eles tratam a brincadeira da criança como algo que fosse semelhante a um privilégio que a criança tem. Então, a criança se comportou bem, ela vai brincar como um privilégio. Isso é uma completa tolice, porque a brincadeira, longe de ser algo paralelo, algo que a criança pode fazer, é algo que ela deve fazer. É uma necessidade de desenvolvimento. Tanto é, isso é tão claro como uma necessidade de desenvolvimento, que isso não é específico da espécie humana. Todos os animais brincam. Se repararmos filhotes de cães, eles brincam entre eles brincam com a mãe deles, eles brincam com a sua genitora. Entre vários outros animais mamíferos ocorrem essas brincadeiras. Por quê? Porque o brincar é um ato de preparo para a vida e é um ato de desenvolvimento psicomotor, principalmente em relação ao ser humano. Então, em relação ao ser humano, isso assume um status ainda mais significativo, porque nós temos um desenvolvimento psicomotor muito elaborado. Nós temos movimentos, pensamentos que são complexos se comparados a algumas outras espécies. Portanto, esse brincar, o ato de brincar, ele está longe de ser algo supérfluo, ele está longe de ser algo dispensável, ele está longe de ser algo que é possível, mas sim uma necessidade intrínseca ao desenvolvimento. Toda criança ela deve brincar como parte do seu desenvolvimento psicomotor. E aí entende-se também que não há uma necessidade de brinquedos elaborados. Quando se fala em brincar, é o ato em si de brincar, é esse ensaio para a vida. Não que necessariamente se precise gastar dinheiro com brinquedos mirabolantes, até mesmo porque quanto mais complexo for o brinquedo, mais simples se torna a brincadeira e automaticamente menos produtiva se torna essa brincadeira. Brinquedos mais simples normalmente demandam da criança o exercício de uma maior criatividade, de uma maior elaboração de pensamento, o que auxilia muito mais no desenvolvimento tanto psicomotor quanto emocional dessa criança. E aí, existem alguns aspectos muito intrínsecos e muito elementares da brincadeira que às vezes passam despercebidos. Por exemplo, é na brincadeira que a criança desenvolve equilíbrio, noção espacial, noção temporal. Então, quando uma criança, por exemplo, está brincando de mãe, não é simplesmente mãe no sentido de pega-pega, não é simplesmente um correr atrás de outras crianças sem nenhum motivo. Ela, nesse momento que ela está correndo atrás de outras crianças, ela está desenvolvendo uma noção de controle entre a explosão de energia necessária para ela iniciar um movimento de corrida e, ao mesmo tempo, o autocontrole em diminuir essa corrida quando ela chega perto da outra criança para que ela possa acompanhar essa criança e tocar nela. Ela está desenvolvendo nesse momento uma noção espacial de para onde ela tem que correr, se virar para poder ir atrás de uma outra criança. Ela está desenvolvendo uma noção também temporal, de quanto tempo ela leva para alcançar essa criança, mas a outra está mais perto, então talvez a outra seja mais vantajosa ela ir atrás dessa porque está mais perto, ela vai alcançar antes. Então existem vários aspectos do psiquismo e aspectos motores que são desenvolvidos nas brincadeiras mais simples imagináveis e que são muitas vezes desconsiderados. Muitas vezes alguns cuidadores tratam a brincadeira da criança como algo irrelevante. A criança brinca lá porque ela não tem nada para fazer.
E isso é uma compreensão muito errônea e é uma compreensão que gera efeitos negativos sociais. Precisamos ter a compreensão de que o ato de brincar da criança é algo muito importante, muito significativo e que está preparando ela para a vida, está preparando ela em vários aspectos, está desenvolvendo ela, e isso vai ser útil em outras atividades que ela vai fazer mais à frente, que a princípio parece não ter relação. Mas uma criança que, por exemplo, não brinca de atividades que demandem dela uma certa paciência, talvez se desenvolva um adulto mais ansioso, porque não tem tolerância à espera, não tem tolerância ao tempo. Uma criança que talvez não brinque muito de pular corda, de correr, de fazer coisas que demandam equilíbrio, talvez seja um adulto que não faça outras, não consiga dar conta de outras coisas que demandam equilíbrio. E aí, muitas vezes, algumas dessas coisas parecem não tão associáveis, mas conta, por exemplo, matemática, essa relação numérica tem uma ligação direta com noção espacial, com noção de equilíbrio, porque basicamente é a organização espacial de números que faz a configuração do significado deles. Se eu tenho um tracinho e 2, eu tenho dois números espacialmente divididos que me dá a noção que é 1 e 2. Diferente se eu tivesse esses dois números um quase colado no outro, eu tenho uma noção de que agora ele se torna um número 12 e não mais 1 e 2, simplesmente por uma diferença espacial. Então, às vezes, coisas que nós não associamos de início com brincadeiras infantis, mas que são diretamente associadas. São situações que a criança muitas vezes está desenvolvendo que vão ser muito úteis para o futuro dela e que se ela não brincar, ela não vai conseguir desenvolver. Precisamos olhar para a brincadeira das crianças com um nível de seriedade maior. Precisamos olhar para a brincadeira das crianças com um nível de importância maior, de significado, entendendo que é um preparo para a vida. A brincadeira da criança não é um movimento de gastar tempo, não é um movimento de ela não tem mais nada para fazer, então fica brincando. Não, ela está brincando porque ela está se preparando para a vida e ela está se desenvolvendo psicomotoramente através dessas brincadeiras. Tanto é que quem estuda um pouco mais psicomotricidade vai perceber que, basicamente, todo exercício de psicomotricidade é uma brincadeira. E, às vezes, é das brincadeiras mais comuns que a gente pratica quando é criança no dia a dia e que parecem as coisas mais banais e irrelevantes. Mas que, quando se estuda o sentido daquela brincadeira, se percebe que é muito relevante e muito significativo. É isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar, compartilha nas redes sociais o nosso conteúdo para quem mais você acredita que possa se interessar e até um próximo vídeo.